Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Vanessa Torrúbia, apaixonada pela confeitaria, especialista em bolos personalizados em buttercream e chantininho. E hoje eu vim trazer para vocês algo que muita gente me pergunta, muita gente me, me vem falar comigo, né? Tem como a gente iniciar na confeitaria sem dinheiro? É a pergunta que não quer calar. Tem como a gente iniciar na confeitaria sem dinheiro, gente? E eu vou dizer para vocês que tem. Tem como a gente iniciar na confeitaria sem dinheiro, tá? Quando a gente começa, a gente acha que precisa investir muito, né? A gente acha que precisa investir em milhões de coisas, né? Em uma batedeira muito boa, na melhor panela, com as melhores embalagens, com os melhores produtos. E não é necessariamente assim, a gente não precisa investir tanto no início. A gente pode começar com o que tem dentro de casa, tá? Com muito pouco. Acreditem, a gente pode começar com muito, muito pouco mesmo, tá? Até porque no início, muita gente acha que precisa estar preparado para entrar na confeitaria, que precisa ter feito milhões de cursos. Quando a gente começa, a gente já fica pensando isso tudo, né? Que a gente precisa investir na gente, a gente precisa investir em materiais e utensílios bons para a gente conseguir ter um resultado bom. Claro que isso tudo ajuda, mas no começo, né, a maioria das pessoas caem de paraquedas na confeitaria e muitas delas entram porque precisam de dinheiro, né? Logo, elas não têm dinheiro para investir. Então, a gente precisa começar do zero, começar com o que a gente tem em casa. Então, não, gente, não precisa investir muito para começar na confeitaria. A gente pode começar, na verdade, com o que a gente tem, né? Se você não tem uma batedeira, a gente não precisa investir numa batedeira agora. A gente pode tentar fazer um outro produto que não seja com batedeira, né? Por mais que você queira fazer um bolo, a gente pode fazer bolo de liquidificador. Tem vários bolos muito bons que a gente faz com liquidificador, tá? Então, esse não é um obstáculo para você. Você não precisa, eu não vou começar. Você não precisa pensar assim. Você vai começar com o que você tem, tá bom? Então, pensem assim. Isso jamais vai ser um obstáculo para você começar o dinheiro, tá? Porque o investimento no início é muito, muito pouco, é muito baixo. Então, eu acho que tem que arregaçar a manga e começar com o que tem, tá bom? Eu anotei aqui vários assuntos legais para passar para vocês, então, para eu não esquecer. Então, vamos lá. Para você começar, foi o que eu falei, não acho que isso vai ser um obstáculo para vocês, tá bom? Entenda que muita gente na confeitaria começa assim, com muito pouco, com o que tem em casa, tá? Então, tira isso como um obstáculo para você, tá? Comece com o que você tem, arregaça a manga e vai, tá? Vamos lá, deixa eu ver. Vamos lá. E aí foi aquilo que eu falei para vocês, né? A maioria das pessoas, por acharem que tem que investir muito na confeitaria, que tem, eu preciso fazer o curso tal, eu preciso ter a melhor batedeira, eu preciso investir nisso, eu preciso investir naquilo. Não, não precisem fazer isso, né? Só que as pessoas têm um medo de entrar achando que precisa investir. Então, quando elas pensam assim, não, eu vou entrar na confeitaria, eu vou começar a trabalhar com isso, elas mesmas se travam, elas mesmas colocam na cabeça dela que não vão conseguir fazer, porque não estão preparadas, porque não fizeram o melhor curso, né, porque não tem aquela batedeira, ou porque não tem o melhor isso. A gente sempre pensa assim, isso é super normal, isso aconteceu comigo também. A gente sempre acha que precisa ter sempre o melhor momento para se começar, né? A melhor situação para se começar, a melhor roupa para poder sair. A gente acha que a gente tem que ter
Também na confeitaria, quando a gente começa, o melhor de tudo e que a gente tem que investir em tudo para poder começar. E não, gente, a confeitaria, ela não é assim. Muita gente também, no início, assim como eu, precisa pedir dinheiro emprestado para alguém, né? E fica com medo, fica com vergonha, não, eu não vou pedir dinheiro emprestado, coloca milhões de desculpas, eu não vou pedir dinheiro emprestado, eu não tenho com quem pedir um dinheiro emprestado, eu não tenho como começar sem investir, a gente sempre coloca obstáculos, né, para não continuar. Essa aqui é a verdade. E, gente, para você começar, você pode começar com R$ 10, você pode começar com R$ 20. Acreditem, vocês podem começar com esse valor baixo, né? Mesmo que você não tenha, Vanessa, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho R$ 20 agora. Pede para alguém da sua família, alguém que confie em você. Chega para ela, se comprometa, converse com ela, fale que você está querendo começar nessa área, que você vai vender tal produto e que você vai ter um retorno em tal dia, né? Dá um prazo para ela para você poder pagar a ela novamente, mas se comprometa, né? Peça para alguém próximo, alguém que veja que realmente você está querendo trabalhar, que você está querendo começar, né? Não é sair pedindo, me empresta R$ 10 para eu fazer uns negócios aí. Fazer o quê? Não, você tem que pedir uns R$ 10 porque você quer trabalhar com doces, que você vai fazer esse doce e que você vai vender em tal prazo e que você vai pagar esse valor para ele depois, né? Para outra pessoa, pode ser para alguma familiar, ou pode ser para algum amigo próximo, mas se você passando comprometimento para essa pessoa e responsabilidade, essa pessoa vai te emprestar, não tem como ela não te emprestar esse dinheiro, né? E se você tiver esse dinheiro, então R$ 20, então comece com R$ 20 fazendo o quê? Fazendo coisas simples da confeitaria, coisas simples na confeitaria, tá bom? Pega esses R$ 10 e compra leite condensado e vamos fazer brigadeiro. Ou pega esses R$ 10 e vamos comprar ingredientes para fazer bolo. Pode ser bolo no pote, bolo caseiro, bolo que você achar que vai ser rentável para você, que vai te dar um retorno bom. Né? E se você foi aquele que não tinha dinheiro nenhum, pede um dinheiro emprestado para algum familiar, pede dinheiro emprestado para algum conhecido, se comprometa e faça, né? Porque você fazendo, a pessoa vai ver que você está levando a sério e numa próxima oportunidade que você tiver, ela vai te emprestar novamente, né? Você fazendo e pagando tudo no prazo, tudo direitinho. Então dá para a gente começar sem quase nada, né? Com o que a gente tem em casa. Né? Mesmo não tendo dinheiro, a gente consegue, a gente dá um jeitinho. Né? Se a gente não está dando um jeitinho para poder começar, está sempre colocando obstáculos e achando que não vai dar, é porque não é a sua prioridade isso. Não é isso que você quer fazer, não é isso que você está com vontade de fazer. Né? Você está sempre esperando o momento certo para fazer com as coisas certas, com tudo certo, e não existe momento certo. O momento certo é agora, você começar com o que você tem, né? Seja as coisas mais simples, com uma pequena batedeira, com um liquidificador, uma panela, uma espátula mexedora, e pronto, tá tudo certo, tá bom? Então comece com o que você tem. Você começando com o que você tem, dá certo. Eu mesma comecei assim. Gente, eu não tinha dinheiro nenhum. Eu tinha 2 filhos, não trabalhava, estava desempregada. Quem me ajudava muito era meu pai e minha mãe. Meus sogros também me ajudavam bastante, mas eu não tinha dinheiro nenhum para começar, né? E para eu conseguir começar, eu tive também que pedir emprestado. Eu pedi emprestado para minha mãe. Então, comigo também foi assim. Eu não tinha nada. Eu tinha uma batedeira super velha, tinha meu liquidificador, não tinha espátula para mexer brigadeiro, mexer doce, tinha uma colher de pau. E não tinha uma panela específica para isso, né? Então, eu tive que pedir um dinheiro emprestado para minha mãe,
para poder ver o que eu queria fazer, com o que eu queria trabalhar, certo? Pedi esse dinheiro emprestado para ela. Ela me ajudou nessa parte, mas eu me comprometi que era isso que eu queria. Ela sentiu segurança em mim. Por isso que ela me ajudou, porque eu mostrei para ela que era aquilo que eu queria fazer. E como ela acreditou em mim, ela me emprestou. E dali eu comecei a fazer, né? Os meus primeiros bolos, gente, eram todos de liquidificador. Todos. Meu bolo de cenoura era de liquidificador. Meu bolo de churros era de liquidificador. O meu bolo de paçoca, meu bolo de milho, todos esses meus bolos eram todos de liquidificador. Agora, porque eu não tinha a batedeira, que eu ia deixar de fazer os meus bolos, eu não ia deixar de fazer, eu ia fazer outros bolos que pudessem ser feitos ou à mão ou no liquidificador. Eu ia dar um jeito de fazer o bolo, eu não ia esperar eu ter dinheiro ou o momento certo para ter uma batedeira para começar a fazer os meus bolos. Não, isso não passou em momento algum na minha cabeça. Então eu procurei, pesquisei bolos que eu conseguisse fazer no liquidificador e que ficassem bons. E foi isso que eu fiz, né? E eu conheço muitas confeiteiras que começam assim também, que começam sem nada, porque foi o que eu falei para vocês. A maioria das pessoas entra na confeitaria não é por paixão. Elas se apaixonam com o processo da confeitaria. Mas elas entram porque elas precisam de dinheiro. Elas precisam botar dinheiro dentro de casa, elas precisam ajudar a família. Então, se ela entra precisando de dinheiro, como é que ela vai investir se ela nem tem dinheiro? Entendeu? Então, as pessoas entram nessa área porque elas precisam e elas não têm condições de investir. Então, eu conheço muitas confeiteiras que começaram exatamente assim, com pouquíssimo em casa, né? Porque tem aquelas pessoas que vão esperar o momento certo, né? Tem a cozinha para começar, a cozinha estruturada. Gente, eu dividi a cozinha com a minha mãe, né? Tem gente que divide a cozinha com a mãe, com a avó, com a prima. Eu dividi a cozinha com a minha mãe. Então, tinha os horários certos para poder entrar na cozinha, né? Muitas vezes eu tive que trabalhar de madrugada, porque era um momento que não tinha ninguém na cozinha. Então, eu não esperei o momento certo para começar, não esperei as coisas certas, os utensílios certos para começar. Eu comecei com o que eu tinha, né? Então, a gente precisa pensar assim, não espere o momento certo e você ter os utensílios certos para começar. Comece com o que você tem, mesmo sendo simples. Comece sempre, sempre com o que você tem. Tá bom? Deixo essa dica super importante para vocês. Eu anotei aqui também. E que muita gente falava para mim, não posso esquecer, muita gente falava para mim que até quando eu estava já começando a fazer os bolos caseiros, mas queria fazer uns bolos com cobertura de chantilly, que eu não ia conseguir fazer, porque eu não tinha a batedeira certa para fazer. Nossa, como eu escutei isso! Eu escutei isso de muita gente. Eu escutei de muita gente que eu não ia conseguir fazer porque eu não tinha a batedeira certa para começar a fazer, né? E é mentira, né? Porque eu consegui fazer os meus bolos de chantilly sem a batedeira. Então, é aquilo, a gente tem que começar. A gente não pode escutar as pessoas, né? Ou colocar aquilo na nossa cabeça, ficar no achismo de que a gente não vai conseguir, porque precisa investir. Se com o pouco que a gente tem, a gente consegue. A gente tem que tentar. Né, e aproveitar ali as oportunidades que a gente tem na nossa frente. Se a gente tem uma cozinha, se a gente tem um liquidificador, se a gente tem uma panela, se a gente tem uma espátula de mexer, a gente já tem tudo para começar. Se a gente tem uma lata de leite condensado, né, a gente tem 1 quilo ali de farinha, 1 quilo de açúcar, a gente já tem tudo para começar, tá bom? Então, não se prendam em ter dinheiro para começar. Pode começar sem dinheiro. Ou você pede emprestado para alguém, ou você guarda ali seus R$ 20 e já começa, tá? Porque os seus R$ 20 vai te trazer lucro depois. Você vai fazer coisas simples,
coisas pequenas, né, fracionadas, para você começar a ter um lucro com esse seu produto, tá bom? Escolhendo o produto certo sempre para começar. Sempre, sempre, sempre. Né? E assim, muitas pessoas, quando eu falo assim, muitas pessoas erram quando entram nesse início, né? Primeiro que elas ficam achando que não podem começar porque precisam investir, né? Aquelas que vêm que com pouco consegue ganhar um lucro, tem muitas que começam de maneira errada, né? Pessoas que entram começando já a vender, vamos lá, um bolo. E aí a pessoa quer vender um bolo totalmente, com valor totalmente além do mercado. E aí ela tenta vender esse produto e não consegue, né? Então ela perde esse produto. Então você, para começar, você não pode começar errando, tá? Para você começar, muita gente erra por quê? Porque quer começar a vender produtos de qualidade baixa, só que com preço lá em cima. Elas querem vender produtos de qualidade baixa com preço lá em cima. Porque a pessoa que não tem investimento no início, a gente pesquisa, tá? A gente precisa pesquisar antes, a gente precisa se planejar antes. Então, assim, eu tenho R$ 20 no meu bolso. E aí eu vou lá comprar o produto X para fazer os ingredientes para fazer o meu produto final. E aí a pessoa quer comprar os produtos mais baratos que tem no mercado, que são de péssimas qualidades, na maioria das vezes são péssimos. E aí faz o quê? Um produto ruim, só que com preço lá em cima. Porque ela quer rentabilizar mais rápido, ela quer ter um retorno financeiro mais rápido, né? Só que aí dá errado, porque ela acaba vendendo algo ruim, com preço muito caro, e não se mantém no mercado. As pessoas não querem algo ruim com preço muito caro. Então, muitas pessoas, quando entram, porque veem que dá para começar com pouco, né? Eu sempre dou o exemplo do brigadeiro, mas tem milhões de outras coisas. A pessoa vê que dá para começar com pouco, mas ela vai lá e quer fazer as coisas de qualquer maneira, né? Quer comprar um produto barato, ingrediente barato, e quer superfaturar em cima daquele produto. Então, ela não se planeja, ela começa totalmente errado, e aí dá errado. E aí ela acha que na confeitaria não dá para começar de baixo, né? Que a confeitaria você já tem que começar bom, e não. Confeitaria você tem que começar de baixo, respeitando todo o processo da confeitaria, né? Para você ir crescendo e evoluindo. Então, uma dica que eu dou, assim, não errem nisso. Se vocês têm R$ 20 e não dá para você comprar também o produto mais caro do mercado, compre um produto que esteja mediano, né? Que ele seja bom, que esteja com preço barato. Você tem que sempre ver nos mercados perto da sua casa. Pesquisa o mercado X, o outro mercado, vê o mesmo produto que é bom e quanto está em cada mercado. Aproveitem as promoções que tem no mercado também. Isso ajuda demais. Eu fiz muito isso. Quando o mercado X falava que estava em promoção, eu já corria lá e comprava, para poder conseguir vender e ter um lucro um pouco maior, né? Então, quando a gente começa com produtos, talvez às vezes bons, mas as médios não dá para saber, depende do que você tem para investir ali, se for pouco. Mas ele tem que ser gostoso, ele tem que ser bom. Se você comprar um negócio que não é de qualidade, não adianta. Você pode ter até o dom na cozinha de fazer o brigadeiro, mas se o produto não é de qualidade, ele é ruim e você ainda quer cobrar caro nele, já era. Você não vai conseguir, não vai conseguir vender mesmo, né? Então, não entre nesse caminho assim errado, tá? E aí uma dica que eu vou dar também para vocês, uma super dica. Para você não errar nesse início, se planeje, tá? Para você não errar nesse início, se planeje. Comece direito, tá? O que é isso de começar direito? Pesquise o mercado, tá? Vê os valores dos produtos que você pode investir, os produtos que sejam bons, não estou falando os super caros, mas que sejam produtos bons,
né? Que você vá conseguir no seu produto final fornecer algo bom para o seu cliente, né? Veja o mercado ali perto da sua residência, ali perto do seu bairro, mais ou menos, as pessoas que trabalham com isso também, vê mais ou menos o valor que elas estão cobrando nesse produto. E aí sim você consegue trabalhar direito, tá? Então, veja um produto bom, né? Se comprometa com você mesma, se comprometa com você mesma, né? Coloque metas para você. Então, se assim, você pegou R$ 20 emprestado, o que você vai comprar com esses R$ 20? Né? Eu vou começar a fazer brigadeiros. Então, eu vou investir esses R$ 20 nos brigadeiros. Não precisa, e mais uma dica, não precisa pedir emprestado R$ 200, R$ 300, não. Começa sempre pedindo pouco, começando pouco para você ver o retorno que você vai ter, tá? Então, sempre pedindo pouco para você ter um retorno e conseguir pagar essa pessoa, né? Até para você mesma. Não sai gastando, não. Começa gastando seus R$ 20, comprando ali sua lata de leite condensado, né? Ou a sua farinha, o seu açúcar, a sua manteiga. Vê quanto isso vai te render, né? De produto, o que você vai conseguir fazer com isso. E coloque prazos para você. Coloque prazos para você, o dia que você vai comprar os seus produtos, se comprometa com você. Se você pediu dinheiro emprestado para alguém, se comprometa com aquela pessoa, tá? E coloque prazos e metas para vocês. Quando a gente tem metas, fica muito mais fácil a gente caminhar. Então, hoje você vai comprar o seu produto, amanhã você vai fazer o seu produto e no outro dia você vai vender. E aí você vê direitinho quanto você vai lucrar, tá? Mas você precisa muito se comprometer com você mesma, tá? E acreditar que dá para começar a confeitaria sem dinheiro, porque dá para você começar, você começar com muito, muito, muito pouco. Eu vou dar uma dica assim muito legal de algo que vocês podem começar, tá? Eu trabalhei com bolos caseiros. E assim, meu carro-chefe era o bolo de cenoura. E eram aqueles bolos de vovó, né? Estilo vovó, aquele caseirinho, bem caseirinho, tradicional. E eu trabalhei com esse bolo. Então, vamos pensar aqui junto comigo. Eu vendia um bolo meu de cenoura que rendia, em média, 10 fatias. Esse bolo de cenoura da vovó ele rendia, em média, 10 fatias. E eu vendi ele por R$ 20. R$ 20 eu vendi esse bolo. Eu gastava mais ou menos uns R$ 10 nele, ou 12. E eu vendia por 20, gastava uns R$ 12 nele. O mesmo bolo eu vendia em fatias. Eu vendia em fatias também, esse mesmo bolo. E ele me rendia também 10 fatias. Só que eu não cobrava R$ 20, né? Eu tinha um gasto um pouquinho maior com a embalagem, mas mesmo assim a embalagem ficava muito parecida. As 10 pequenas embalagens do bolo de fatia ficavam muito parecidas o valor com uma embalagem grande do bolo maior. Então, o que eu fazia? Eu vendia esses bolos fatiados, eram bolos fatiados, não eram bolos no pote, mas eram bolos fatiados de cenoura. Eu vendia num potinho quadrado e eu cobrava nele R$ 4. Então, eu cobrava R$ 4 num bolo no pote, né? Que me rendiam 10 fatias. Quanto é que eu lucrava? Quanto era o meu valor final ali? Um bolo que eu vendia de cenoura de 10 fatias inteiro, tradicional, eu vendia aquele bolo por R$ 20. Esse mesmo bolo eu pegava, dividia em 10 fatias e colocava cada um na sua embalagem. E vendia cada fatia individual na embalagem, com uma colherzinha, por R$ 4. Então, se eu tinha 10 fatias de bolos vezes 4, gente, eu tinha um lucro de R$ 40. Era muito maior e muito melhor para mim vender por fatia do que vender um bolo inteiro.
Então, para mim, era um retorno muito mais rápido. Então, eu sempre dou essa dica. Comece assim, comece com produtos pequenos, né? Pode começar com bolo caseiro tradicional, mas trabalha com os dois juntos. Porque aquele lá, o bolo no pote, o brigadeiro, a palha italiana no pacote, com 5 ou 6 unidades no pacotinho, ela vai te dar uma renda, um retorno muito maior e muito mais rápido, né? Eu tinha um gasto um pouco maior com bolos no pote separadinhos, mas era uma diferença assim muito pequena do mesmo bolo maior. E eu conseguia muito mais, né? Então era um produto que saía muito rápido e eu ganhava e tinha um retorno muito maior. Então dá para você pensar assim também. Então pense assim, pensa assim no bolo do pote, começa com esse bolinho no pote, pode ser um bolo de cenoura, pode ser um bolo de chocolate, pode ser um bolo de churros, bolos que você vê que na sua região saem bastante, né? Porque tem muito isso de região para região, então vê os sabores que saem bastante. Aqui onde eu moro agora, na minha região sai muito bolo Red Velvet. Então, assim, faz uma embalagem, corta um quadradinho de bolo Red Velvet, bota uma cobertura de brigadeiro branco e coloca um pouquinho de geleia de morango e de frutos vermelhos e vende. Você vai ver que o lucro vai ser, às vezes, muito maior do que um bolo inteiro. Eu mesma estou pensando em fazer bolo de fatia, né? Para mim, vai ser um retorno muito melhor. Bolo de fatia, vou pegar um bolo que me rende 15 fatias inteiro, vendo por um valor X para o cliente. Ele cortado numa embalagenzinha separada, ele vai ter um valor um pouquinho maior, mas o meu lucro também vai ser maior, né? Eu vou lucrar muito mais nesse bolo. Então, você tem que ver. Você tem que primeiro escolher um produto. Escolha um produto certeiro, um produto que você saiba que vai te dar retorno. Você não pode escolher de início um bolo todo cheio de decoração, que te demanda tempo, que te demanda muito investimento, e isso tudo porque você pode demorar para vender, e não é sempre que as pessoas pedem no início, ainda mais quando não conhecem o seu trabalho. Então, comece com coisas assim, pequenas e simples. Então, começa com bolinho no pote, começa com brigadeiro, começa... Tem tanta coisa para começar. Então, começa assim. Primeiro, você escolhe um produto certeiro para você, tá? Um produto-alvo, é aquele produto que você vai começar. E nesse produto você vê as possibilidades dele, né? O meu caso era um bolo caseiro que eu vendia e a possibilidade que eu via nele era vender em fatia nas embalagens. Então, primeiro você tem que ver isso tudo. Depois você vai ver o custo que você tem para fazer esses bolos. Se você botou uma meta para você que eu vou vender 20 bolos de fatia nessa semana, você vai ver o custo que você tem com esses 20 bolos de fatias. Você viu o custo dele, né? Viu o tempo que você demora para produzir tudo isso, né? O material que também é necessário para você produzir tudo isso. E aí, no final, você vai e vende ali perto da sua região, no seu bairro, na sua rua. A confeitaria ela é assim, você começa no seu prédio, vai na sua rua, depois é no seu bairro, depois você fica conhecida na sua cidade. Então, é isso que acontece. Então, comecem com um produto certeiro. Não queira fazer milhões de coisas. Começa primeiro com um produto certeiro, que tenha um custo baixo, mas que traga um retorno bom para você. Tá bom? Então, começa com um produto certeiro, pesquisa o valor deles, dos ingredientes na sua região, nos mercados que tem próximo da sua região, tá? Vê o tempo que você demora, o que você vai precisar para produzir isso tudo, qual o gasto que você vai ter e qual o lucro que você quer ter, tá? Um lucro, né, que, na verdade, o preço que você vai pôr nele e o que você quer lucrar. Então, isso depende muito de região para região. Pesquisa aí na sua região, mais ou menos, quanto tá os bolos no pote. Pesquisa os valores dos bolos, os sabores que saem bastante na sua região. E começa. Só você começar. Você tendo metas.
se planejando, se organizando e se comprometendo com você mesmo e com as pessoas que te ajudaram, né, assim, financeiramente, caso tenha alguém que te ajude, né, porque a gente fala que as pessoas, se dá para começar sem dinheiro, dá para começar sem dinheiro, tá bom? Dá para você começar com 10, 20 reais que você tem no bolso, dá para você começar, tá? Mas seguindo esse processo direitinho, começando com produtos que te deem um retorno bom financeiro, onde você consiga lucrar, então comece assim, que aí com o tempo você vai conseguindo juntar esse dinheiro, separar o dinheiro para você continuar comprando seus ingredientes e juntar dinheiro para você investir e poder fazer coisas melhores e que te demandem mais tempo na cozinha, né? Como os bolos decorados, como os bolos personalizados. Então, assim, você começa com algo menor para você ser conhecida ali na região, para as pessoas conhecerem o seu produto, e com o tempo, ou você mantém esse produto certeiro que você amou fazer e gostou de fazer, e ou você vai investindo em você mesma, fazendo cursos para você poder, né, conseguir crescer e ter um dinheiro para você poder investir, né, em utensílios melhores para você cada vez estar crescendo. Então, assim, a dica que eu dou é comece do zero. Comece com o que você tem, com a panela que você tem, com o liquidificador que você tem, não tem batedeira, vamos para o liquidificador, fazer bolo de liquidificador, tem vários bolos maravilhosos que dá para fazer com liquidificador, e comece assim, comece fazendo passo a passo, tá bom? Mas tenham planos, tenham metas, anotem tudo. Acreditem, quando a gente anota tudo no papel e coloca metas e coloca datas, a gente consegue caminhar muito melhor, tá? Então, respeitem o processo da confeitaria, porque mais de 50% das pessoas que hoje trabalham nessa área, elas começaram sem nada. Elas começaram tendo que dividir uma cozinha com milhões de pessoas, elas começaram sem a melhor batedeira, elas começaram com 20 reais no bolso, mas elas começaram. É por isso que hoje muitas estão aqui. Eu posso dizer de mim mesma que comecei com nada, eu não tinha nada, eu não tinha literalmente nada em casa para começar, mas eu comecei com o que eu tinha. E o que eu tinha me deu retorno. Então, se planeje, comece com um produto certeiro, né? E vai em frente, porque tem tudo para dar certo. Então, se a sua dúvida era, dá para começar na confeitaria sem dinheiro, gente, dá para começar na confeitaria sem dinheiro. Quando a gente quer e aquilo é prioridade para a gente consegue começar de qualquer maneira. O importante é você começar, tá bom? Tem foco, tá? Sempre muita dedicação que vocês conseguem realizar tudo que vocês querem, tá? Então, vamos começar na confeitaria com o que você tiver na sua cozinha, tá? Espero que vocês tenham gostado da live, espero ter ajudado vocês em alguma coisa ou incentivado vocês, tá? Um super beijo e tchau, tchau, tá bom? Beijo!